Olha, dinheiro e relacionamento. Às vezes parece uma combinação explosiva, não é mesmo? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar em uma perspectiva baseada na fé para tentar encontrar um caminho de harmonia financeira. Tudo isso com base no trabalho do pastor Cláudio Duarte. Vamos começar com a pergunta que não quer calar. Por que será que o dinheiro é uma das maiores fontes de briga dentro de um casamento? É impressionante como isso acontece, não importa a situação financeira do casal. Vamos explorar essa questão juntos. E a primeira grande ideia aqui é uma virada de chave, sabe? A proposta é parar de enxergar o dinheiro como o pilar que sustenta o casamento. Pensa só, um pilar, se ele trinca, a casa toda pode vir abaixo. A ideia é ver o dinheiro como um recurso, uma ferramenta. Se uma ferramenta quebra, a gente conserta, a gente aprende a usar de outro jeito, mas a estrutura principal, que é o relacionamento, continua firme. Para isso ficar bem claro, nada melhor do que um exemplo prático. A gente vai pegar uma discussão de casal, daquelas bem típicas, e desmontar ela peça por peça para ver o que realmente está acontecendo por trás da conversa. Então vamos lá. A primeira parte, um conflito comum de casal. E olha, tudo começa de um jeito super sutil, com uma pergunta que parece totalmente inofensiva sobre uma compra nova. O marido chega e vê o anel. Aí vem a pergunta: Amor, esse anel no seu dedo é novo? Parece simples, né? Mas é aqui que a faísca acende e a conversa começa a esquentar. A reação dele é imediata. Ele já vem com tudo. Fui eu que comprei, deve ter custado uma fortuna, a gente não pode gastar agora, temos outras prioridades, e minha mãe está doente, pode precisar da nossa ajuda. Ou seja, ele já traz para a mesa a questão das prioridades e das obrigações com a família. Aí a esposa se defende, e a resposta dela é cheia de camadas. Ela diz: peraí, eu trabalho duro, meu cargo exige que eu esteja bem apresentada e eu quis me dar um presente. E sobre a sua mãe? Seus irmãos não vão ajudar? Por que só eu tenho que me sacrificar? Percebe? Ela traz os pontos de merecimento, imagem e a questão da justiça na divisão de responsabilidades. Ok, vamos analisar isso. Entramos no quebra-cabeça da prioridade. E aqui está o pulo do gato. O argumento é que a briga, no fundo, não é sobre o anel. É sobre um verdadeiro choque de prioridades. A proposta aqui é um sistema de 3 categorias para organizar os gastos. Primeiro, o desejável. Coisas que a gente quer, mas que podem esperar, como uma viagem ou, no caso, o tal do anel. Depois, o importante. Coisas que precisam ser feitas, mas têm um prazo, tipo pagar uma conta que ainda não venceu. E por último, o indispensável. Aquilo que é urgente e não pode ser adiado de jeito nenhum, como um problema de saúde sério. A briga toda acontece quando um acha que algo é indispensável e o outro acha que é só desejável. Então o grande desafio é esse. Como alinhar as prioridades quando os valores de cada um são diferentes? A única saída, segundo essa linha de pensamento, é conversar, abrir o jogo e, claro, ceder um pouco de cada lado. Senão, vira uma queda de braço onde um sempre quer ter a razão. Beleza, vamos para a segunda camada do problema. Um time, uma conta. Isso vem direto daquela fala da esposa, quando ela diz: eu trabalhei por isso. A gente vai ver o problema que a ideia de meu dinheiro versus seu dinheiro pode causar. Essa frase dela, eu trabalhei para isso, não é culpa minha que consegui a promoção, joga luz numa coisa chamada meritocracia dentro do casamento. É aquela ideia de que quem ganha mais ou se esforça mais tem mais direito de decidir ou de se recompensar. Para contrapor essa ideia, o autor traz um princípio bíblico muito forte, o de uma só carne. É um conceito central de que no casamento, 2 pessoas se tornam uma unidade só. E isso muda completamente o jeito de olhar para as finanças. E na prática, como funciona esse modelo? Bom, primeiro, não existe meu dinheiro e seu dinheiro. Existe nosso dinheiro. Diferença de salário não dá mais poder para ninguém. As vitórias e as derrotas financeiras são do time todo. É uma mudança total de perspectiva. Sai a competição, entra a cooperação. O sucesso de um é, na verdade, o sucesso da família inteira. E agora a gente chega na última camada dessa briga, que é talvez a mais delicada de todas: honrar a família e construir um legado. Ou seja, como equilibrar as contas da nova família com a ajuda que talvez a gente precise dar aos nossos pais. Aqui o conflito fica bem claro entre 2 princípios bíblicos. Um diz para deixar pai e mãe e formar uma nova unidade. O outro diz para honrar pai e mãe. E o ponto-chave é que uma coisa não anula a outra. Começar uma nova família não significa abandonar os pais, especialmente quando eles precisam. O desafio é justamente encontrar o equilíbrio. E tem mais.
A forma como o casal trata os pais hoje serve de exemplo, de modelo para o futuro. É o famoso princípio de plantar e colher. O jeito que eles cuidam dos pais ensina aos filhos como eles mesmos devem ser tratados lá na frente. É um ciclo, entende? Abandonar essa responsabilidade pode criar um ciclo bem negativo para todo mundo. Muito bem, depois de desmontar o problema todo, a gente chega na parte da solução. A fonte nos dá um caminho, um guia prático com 6 princípios para a paz financeira, para ter uma vida financeira mais saudável a 2. E esse quadro resume tudo de um jeito bem direto, né? A gente passa da mentalidade para a ação. Princípios como servir a Deus e não ao dinheiro mostram que a grana é uma ferramenta, não um chefe. Ou valorizar a paz acima do tesouro, que é um lembrete poderoso de que não vale a pena sacrificar a harmonia da família por ganhos financeiros. A ideia central é que a verdadeira segurança não está no saldo do banco. E para fechar o raciocínio, tem essa citação do Cláudio Duarte. Quando o que nos une é mais forte do que o que tenta nos separar, nosso casamento é imune ao divórcio. O que isso quer dizer? Que problemas sempre vão existir. A questão não é não ter problemas, mas sim ter uma união forte o suficiente para passar por eles. Isso tudo nos leva a uma última provocação para pensar. E se as brigas por dinheiro não forem de fato sobre dinheiro? E se, na verdade, elas forem sobre aquilo que a gente realmente valoriza? Talvez a solução não esteja numa planilha de gastos, mas numa conversa honesta sobre sonhos, valores e o propósito de estarem juntos.